Bom, meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente vai estar conversando sobre as últimas coisas, né? Nós estamos tratando das últimas coisas. Já falamos sobre as profecias, tanto da primeira quanto da segunda vinda de Jesus. Já falamos sobre os sinais de que está se aproximando a data do retorno de Cristo. Já falamos sobre o arrebatamento e a grande tribulação, e hoje nós vamos estar falando sobre o final de tudo isso, vamos estar falando sobre julgamentos, sobre milênios, sobre as coisas que devem acontecer no final de tudo. Bom, nós vamos começar falando sobre o milênio, e o texto que eu quero ler para vocês é o texto de Apocalipse capítulo 20, dos versos 1 a 6, que diz o seguinte: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Vamos orar. Senhor, eu te peço que tu nos abençoe nesse tempo de estudo, nesse tempo de entendimento ou de busca de entendimento da tua palavra. Que, Senhor, essa palavra seja uma palavra que fale aos nossos corações e nos traga, Senhor, ânimo com relação ao destino para o qual nós estamos direcionados, que é viver eternamente na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes da gente começar a conversar sobre o milênio, eu queria chamar a atenção sobre uma coisa que é muito importante. Nós vamos entrar aqui nas teorias sobre o milênio, nas visões do milênio, e é importante, como Manuel Carlos tem ressaltado muito nas aulas dele, é importante que a gente entenda que, principalmente os textos de Apocalipse, eles são textos interpretativos. A gente vai ver até que tem gente que chama de linguagem poética. Então, a gente tem uma certa dificuldade de afirmar exatamente como as coisas acontecerão. Deus não nos quis dar essa sequência estruturada, organizada, para que a gente possa dizer, olha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E por isso a gente trabalha com o que a gente consegue entender ou com o que a gente consegue tirar da Bíblia. Mas há uma dose de interpretação muito grande nisso tudo que está sendo dito. Então eu queria que vocês entendessem isso, por quê? Porque exatamente podem haver divergências entre, por exemplo, textos que vocês leem. Um autor seja de uma linha, outro autor seja de outra linha, e mesmo autores da mesma linha podem discordar em determinados pontos. Tá? Então a gente vai tratar do milênio agora, e o milênio é preciso que a gente entenda que é esse período de 1000 anos que a gente acabou de ler, e há 3 correntes com relação ao milênio. A primeira corrente é a corrente amilenista. O que significa a corrente amilenista? Não vai haver milênio. Essa é a visão que os amilenistas têm. Não vai haver milênio. A segunda corrente é a corrente pós-milenista. É a corrente que entende que o retorno de Cristo vai se dar após o milênio, pós-milenistas. E a terceira corrente é a corrente que a gente chama de pré-milenista, que é a corrente de que Jesus volta e estabelece o milênio. Então, quando Jesus voltar, nós teremos 1000 anos de um reinado de Cristo aqui na Terra.
Quando eu era jovem, adolescente, basicamente o que a gente ouvia era a corrente pré-milenista. Eram os pré-milenistas que viam tudo, que determinavam tudo, que trabalhavam, tudo que a gente via era pré-milenista. De uns tempos para cá, eu pessoalmente, no que tenho visto, tenho lido, tenho visto uma certa divergência um pouco disso, um certo redirecionamento para outras correntes. Mas a gente vai ver que eu, pelo menos, entendo que a pré-milenista é aquela que melhor se enquadra na nossa visão do que a Bíblia diz. Mas você tem o direito de escolher a visão que você achar que é melhor, obviamente não simplesmente porque lhe agrada, né? Porque às vezes a gente tem essa tendência, a gente pega a Bíblia, extrai da Bíblia o que agrada e esquece o que não agrada. Mas não é assim que a Bíblia funciona. A gente precisa extrair dela tudo e buscar aquilo que a gente consegue entender dela, daquilo que a gente aprende dela. Então, se você entender uma coisa diferente, tudo bem, mas não vai escolher aqui, não vou escolher porque essa me agrada mais. Não dá para trabalhar dessa maneira, né? Então nós vamos começar falando da amilenista. O que é a corrente amilenista? A gente acabou de ler um texto que fala do milênio, fala do período em que Satanás vai estar preso durante 1000 anos e que durante esses 1000 anos Jesus reina. Na visão amilenista, isso não existe. Aí você vai dizer, pô, mas como não existe? Está na Bíblia, isso é heresia. Não, isso não é considerado heresia. Isso é considerado uma visão, uma interpretação específica da Bíblia. Os amilenistas entendem que, em primeiro lugar, só existe um texto que fala do milênio, que é Apocalipse 20. Então eles entendem que apenas esse texto não é suficiente para estabelecer a doutrina do milênio. E que, na verdade, o milênio de Apocalipse 20, versos 1 a 6, é uma linguagem poética. Falando de um tempo em que a vida vai ser boa, em que Deus vai abençoar, em que a gente vai ter paz. Então, é uma visão é uma visão poética, ela não é uma visão real. Tá ali, ó, esse é o período, vai ser assim, dessa maneira. Então, na visão amilenista, o milênio é poética, essa descrição do milênio é poética. O que creem os adventistas? Eles creem que quando Jesus voltar, imediatamente ele vai julgar todo mundo e vai declarar os seus destinos. Daniel 12:2, por exemplo, diz o seguinte: multidões que dormem no pó acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. E Hebreus 9:27 diz o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então, na visão amilenista, o que vai acontecer é o seguinte: Jesus vem e julga, ponto. Não tem milênio, não tem nada disso. O milênio é só uma forma poética de falar sobre o mundo. E outra coisa que os amilenistas creem é que Jesus está às portas. Ele está iminente. Você não sabe quando ele vem. A qualquer momento ele aparece. Tá? E isso independe de qualquer circunstância. Os sinais são coisas que a gente tem visto ao longo do tempo. Outra coisa é que eles creem que o milênio é espiritual e se realiza na igreja. Ou seja, a igreja, quando o milênio fala de um período um período de felicidade, um período de paz, na verdade isso se estabelece quando a igreja funciona como canal de Deus ao mundo, levando a paz às pessoas, levando a tranquilidade às pessoas, levando a felicidade aos corações e levando o evangelho por toda a parte. Então, na visão amilenista, o milênio não existe. Bom, a outra visão é o pós-milenismo. Na visão pós-milenista, o milênio ele vai acontecer de uma forma gradativa. Ou seja, o mundo vai melhorar. Daqui para frente o mundo começa a caminhar, ou daqui mais um tempo, né? O mundo começa a caminhar na direção de uma melhora, na direção de uma
transformação de modo a que o mundo vá ficando cada vez melhor. Então, na visão pós-milenista, o mundo vai começar a melhorar. Por que ele vai melhorar? Ele vai melhorar pela propagação do Evangelho. O Evangelho vai começar a atingir as pessoas, vai começar a se espalhar pelo mundo, e aí o mundo começa a melhorar. Ao final dessa propagação do Evangelho, quando o Evangelho já estiver espalhado pelo mundo inteiro, e essa situação já tiver sido acontecido, né, tudo isso já tiver acontecido, aí sim Jesus vem e retorna à Terra. Então, os pós-milenistas, eles creem que Jesus volta ao fim do milênio. Milênio existe sim, mas ele vai ser estabelecido pela igreja. A igreja, na verdade, é que vai ser o governo de Cristo na Terra, porque a igreja é o corpo de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja assumindo o governo da Terra, nós vamos estar com Cristo reinando. Bom, o que os pós-milenistas não creem? Eles não creem na grande tribulação. Tá? Não vai haver esse período que a gente chama de grande tribulação, em que vai ter esse sofrimento todo, essas dificuldades todas. Eles não creem na volta iminente de Jesus. O que significa não creem na volta iminente? Ou seja, Jesus pode aparecer a qualquer momento. Não. Primeiro é preciso que esse governo mundial estabelecido pela ação da igreja se concretize no mundo. Ele não crê num reino terrestre de Jesus, ou seja, Jesus não vem governar sobre a terra. Jesus vai governar lá do céu, aonde ele está. Eles não creem naquelas ressurreições dos mortos para julgamento. Os julgamentos vão acontecer independente das pessoas passarem por um processo de ressurreição. E na visão deles, o milênio de Apocalipse 20 é a última parte da história da igreja. No entendimento dos pós-milenistas, o reino de Deus, que é muito repetido em Mateus capítulo 13, ele já está no nosso meio. O que eles entendem é que aqui, da mesma forma, a gente tem até a parábola do fermento, da mesma forma que o fermento faz a massa crescer, o que acontece é que a igreja vai fazer com que a glória de Deus, a realidade de Deus cresça sobre a terra. Então a gente vai ter o crescimento progressivo do reino de Deus. Então, na visão pós-milenista, nós não vamos ter um período de 1000 anos depois que Jesus volta, mas sim teremos um crescimento gradual do estabelecimento do reino de Jesus na terra, para que, ao final desse período, ele volte. Finalmente, nós vamos chegar no pré-milenismo. O pré-milenismo, na verdade, era o que era defendido lá quando eu era adolescente, né? Na verdade, era o que era mais forte. E ele interpreta que o texto de Apocalipse 20, capítulos 1 a 6, ele é literal. Ele é um texto literal. O que está dito ali é o que vai acontecer. Ou seja, é o retorno de Cristo para reinar durante 1000 anos. A gente já estudou sobre a grande tribulação e sobre o arrebatamento. Ao final da grande tribulação, na visão pré-milenista, Jesus volta e estabelece o seu reino. E aí ele começa a reinar. Durante esses 1000 anos, Satanás vai estar preso. Então ele não vai ter oportunidade de ficar perturbando o juízo das pessoas. Às vezes a gente pensa assim, então se Satanás não vai estar aí azucrinando a vida das pessoas, é sinal de que o mundo vai ser completamente livre do pecado. Isso a Bíblia não diz, até porque o pecado ele está entranhado em nós. Independente da ação do diabo, o diabo foi quem ajudou Adão e Eva a introduzir o pecado no mundo, mas a Bíblia diz que em pecado me concebeu minha mãe. Então, quando Jesus volta, e aí ele volta e estabelece o reino terreno, nós vamos continuar aqui e o pecado vai continuar em nós. O que não tem é o diabo soprando no nosso ouvido para facilitar as coisas. Então a gente vai ter um período de paz, um período de tranquilidade, mas as pessoas vão poder fazer as suas escolhas e eventualmente
vão escolher errado. E a gente vai ver que no final desse tempo, essa escolha ganha uma situação, ela ganha um crescimento e acaba gerando uma nova luta, uma nova guerra aí, já novamente com a influência do diabo, a gente vai chegar lá. Durante esse período, serão cumpridas algumas profecias do Velho Testamento. Por exemplo, Isaías 2,4 diz o seguinte: ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão da sua espada arados e de suas lanças foices. Uma nação não pegará mais em armas para atacar outra nação. Eles jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Na verdade, o que ele traz, a visão que ele traz, é uma visão de um reino de paz. Nesse período, nós viveremos um tempo de paz. Um segundo texto que eu quero ler para vocês é Isaías capítulo 4, versos 2 a 6, que diz o seguinte: naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Esse texto, na verdade, mostra que vai ser um período de paz, aliás, os dois textos mostram que vai ser um período de paz e tranquilidade. E que a presença de Deus vai ser uma coisa muito constante, através até da pessoa de Jesus. É interessante notar que ele compara com o texto lá do Antigo Testamento do povo no deserto, quando ele fala da nuvem e do clarão, vamos dizer assim, né? que era o que guiava o povo, era o que direcionava o povo naquele caminho. E é exatamente isso que vai acontecer. Nós vamos ter a luz de Deus, nós vamos ter a presença de Jesus nos direcionando e nos conduzindo nesse período. Um outro texto que eu quero ler para vocês é o texto de Isaías 11:9, que diz o seguinte: ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, Deus vai estar presente, Deus vai estar ali do teu lado, a glória dele vai estar enchendo a terra. Então, essa terra vai ser uma terra santa. Novamente, eu digo o seguinte: isso não significa que a maldade do homem não vai, de alguma forma, se manifestar. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a um pouco. Mas a presença do Senhor vai ser alguma coisa sentida de maneira muito forte. Eu queria ler também para vocês o texto de Joel, capítulo 2, verso 21 até o 27, que diz assim: não tenha medo a terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhes dá as chuvas de outono conforme a sua justiça e lhe envia muitas chuvas, as de outono e de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o seu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Uma outra coisa é que esse período vai ser um período de prosperidade, vai ser um período onde não vai ter fome, onde não vai ter sofrimento, onde não vai ter dor, onde a gente vai viver um período de paz e tranquilidade diante do Senhor. Bom,
ao final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto. O texto de Apocalipse 20, verso 7, diz assim: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Satanás vai sair, vai reunir as pessoas e, como o texto diz, vai querer guerrear, vai cercar o acampamento dos santos para guerrear. Só que aí desce fogo do céu e Satanás é destruído, tudo aquilo é destruído e Satanás é lançado no inferno definitivamente. Então, o que vai acontecer aqui, na verdade, é a derrota definitiva de Satanás. Satanás, ao final desses 1000 anos, ele tenta se levantar mais uma vez, ele não se convence de que não dá para ele tenta se levantar mais uma vez, ele reúne pessoas, e aí é que eu digo que as pessoas têm o direito de escolha, e muitos vão escolher seguir Satanás, e aí a derrota vai ser final, e aí não tem mais jeito. Logo em seguida vão começar os julgamentos, né? E a gente vai falar disso aqui um pouquinho mais adiante. Então, depois disso acontecem os julgamentos e Satanás, que já tem o seu destino definido, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Bom, meus amados, nós já falamos sobre o milênio, falamos sobre as visões pré-milenistas, amilenista e pós-milenista, e independente de em que momento isso vai acontecer, dependendo da sua visão teológica com relação ao milênio, a Bíblia é muito clara quando ela estabelece que vai haver um momento de julgamento no final. Deus não vai deixar de julgar. Deus vai pegar e vai trazer você diante dele e vai julgar você pelo que você tiver feito. A gente vai discutir um pouco, vai falar um pouco sobre como é que esse julgamento vai acontecer. Tem algumas vertentes nessa história, né? Mas vamos começar lendo o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 11, que diz o seguinte: depois vinha um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Vamos deixar um pouquinho essa história do lago de fogo, de lado, depois a gente volta a conversar sobre isso, e vamos falar sobre o julgamento. Eu estava estudando, né, sobre esse assunto para poder trazer aqui para vocês, e uma das coisas que eu li num livro que eu tenho aqui em casa, que eu nunca tinha parado para pensar, é que o julgamento ele vai ser tão contundente, tão claro, as coisas que a gente fez vão passar na nossa frente como um filme de uma maneira tão efetiva que ninguém vai poder se justificar diante de Deus, não vai nem poder nem tentar, porque não vai haver justificativa. O pecado ele perpassa a nossa vida, ele domina a nossa vida de uma maneira tão clara que não dá para pegar e dizer, não, pô Deus, não dava, não fiz, não sabia, não dá. Vai chegar diante de Deus, e a Bíblia fala dos livros, né? Os livros serão abertos, e quando abrir o livro que conta a sua história, vai estar tudo muito claro ali. Tem um segundo livro, que é o livro que a gente vai falar mais adiante, que é o livro da vida. Mas, por enquanto, a gente vai falar um pouco só sobre esse julgamento em si, né? O julgamento, na verdade, ele não está relatado só nesse texto. Ele, por exemplo, está relatado em João 12:48, que diz o seguinte: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras.
a própria palavra que proferiu condenará no último dia. Ou seja, quem rejeitou as palavras de Jesus, esse vai aparecer lá na historinha dele. Vai estar lá mostrando, vai estar lá visto que ele teve a oportunidade, mas a sua atitude não foi uma atitude de receber o que Jesus estava falando. O critério do julgamento, como eu já falei, é conforme o que está escrito no livro. Deus vai pegar, vai abrir um livro, vou ver a história aqui do fulano de tal. O fulano de tal fez isso. E vai estar lá, e o resultado vai ser, a princípio, a condenação. Uma das questões que se coloca é o seguinte: haverá diferentes sentenças? Duas sentenças são claras. A sentença de quem for culpado e a sentença de quem for absolvido. A absolvição, ela depende de uma outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que eu acho que todo mundo já sabe, todo mundo que está ouvindo esse vídeo já sabe. Mas a condenação, ela é, em princípio, a princípio, ela é para todos, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Não tem jeito, todos nós estaríamos, a princípio, condenados. E aí vem a questão, para os condenados, vai haver diferentes sentenças? Olha, tem gente até que acha que vai, mas não há uma definição clara. A única punição narrada é ser lançada no inferno. Nós não sabemos se o sofrimento vai ser maior, pior, como é que isso vai acontecer, mas sabemos que vai haver sofrimento. Ou seja, aqueles que não receberam Jesus no seu coração, esses vão enfrentar a sentença e vão sofrer por causa dessa sentença. E aí, e os crentes? Bom, com os crentes a história é diferente. Por quê? Porque existe um segundo livro, e aqui no texto que a gente leu, fala, outro livro foi aberto, o livro da vida. Então, há um segundo livro que vai ser aberto, que é o livro da vida. E quem não tiver com o nome no livro, quem tiver com o nome no livro da vida, esse vai ter uma situação especial. Por quê? Porque não merece a condenação pelas suas atitudes, não. Esse merece a condenação igual aos outros. É pecador igual aos outros. A diferença é que no caso desses, a sentença já foi paga. No caso desses, ao chegar diante do trono, ele vai ter do lado o advogado, que é Jesus, e quando a condenação estiver para ser proferida, vamos dizer assim, e eu quero deixar claro, isso aqui é um teatro, é uma visualização de como seria isso do ponto de vista humano. É claro que no céu nenhum de nós sabe direito como é que vai ser, mas o que a gente está fazendo é mostrar como poderia ser. Na hora da sentença, o advogado diz assim: olha, a sentença já foi paga. Eu paguei a sentença na cruz. Eu derramei o meu sangue no lugar dele. O nome dele está aí no livro dos que não vão enfrentar essa condenação e não vão parar no lago de fogo. Romanos 8,33 diz o seguinte, vamos ler lá o texto, eu escrevi aqui, mas eu prefiro ler direto o texto. Romanos 8,33 diz o seguinte: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a conta foi paga. Eu não preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque a conta foi paga. Essa é a situação dos que entregaram seu coração para Jesus e tem o seu nome escrito no livro da vida. Outro texto é o texto de João capítulo 5, verso 24, que diz o seguinte: quem crer não será condenado, mas passou da morte para a vida. Exatamente isso.
chegou no trono, está diante do trono, vai morrer, foi condenado, mas o nome está escrito no livro da vida. Quando abre o livro dos seus atos, vamos dizer assim, o livro da sua história, você merece condenação, mas você ganhou o direito de se livrar da condenação, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Não tem condenação para esses. Agora, as pessoas às vezes pensam assim, mas então significa que quem crê em Jesus não vai ser julgado, não vai haver nenhum tipo de julgamento? Não é isso que a Bíblia parece dizer. Vai haver julgamento, mas não vai haver condenação. Romanos 14, 10 diz o seguinte: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. 2 Coríntios 5,10 diz o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que a Bíblia declara é que todos nós vamos comparecer perante o tribunal. Não significa que seremos condenados, ou seja, não haverá condenação para nós. Nós que já entregamos o nosso coração a Jesus e já estamos no livro da vida, nós podemos nos tranquilizar com relação a isso, mas compareceremos perante o tribunal. 1 Coríntios 4, 5 diz o seguinte: portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Além disso, a Bíblia fala que Deus tem um galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, se por um lado existe a visão de que nós não seremos condenados porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, por outro lado, o que a Bíblia nos dá a entender é que Deus vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, você foi um servo que fez exatamente o que eu mandei você fazer, então você vai ganhar esse prêmio aqui. Outros vão ganhar prêmios menores porque fizeram numa maneira maior ou menor aquilo que determinado. Eu não sei, eu não conheço os critérios de Deus, eu não sei exatamente como Deus vai julgar, mas o que a Bíblia nos revela ou nos dá a entender ou nos mostra é que efetivamente vai haver uma diferenciação desse julgamento. Ou seja, do ponto de vista dos que rejeitaram Jesus, esse é a condenação eterna no inferno. Com graus diferentes de dores, não sabemos, a Bíblia não declara isso. Por outro lado, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, esses vão para o céu. Com galardões diferentes, pelo menos é isso o que a Bíblia nos direciona a entender. Bom, e aí a gente chega ao último ponto, que é o seguinte: e o que é? Para onde é que a gente vai? Que história é essa de céu e de inferno? Como é que essa coisa caminha? Bom, obviamente, como a gente acabou de falar, existem dois tipos de destinos previstos para as pessoas. O primeiro destino é o inferno. Mas aí entra a primeira questão: o que é o inferno? A Bíblia, quando fala de inferno, fala de lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15, a gente já leu aqui, mas eu vou ler de novo, diz assim: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ou seja,
a Bíblia diz que o inferno é lago de fogo. Existem algumas correntes, algumas visões teológicas de que é fogo mesmo, tá? Você vai chegar lá e vai sofrer com as queimaduras terríveis que vai ter, com o calor insuportável que vai existir ali. Mas, para nós, pelo menos, não parece efetivamente razoável pensar nisso. Será que é isso mesmo? Será que o sofrimento é esse? É possível? Possível é assim que a Bíblia relata. Mas eu, pelo menos, acho difícil aceitar esse tipo de visão. Uma outra coisa que a Bíblia chama, isso é a segunda morte, né? E aí entra uma questão importante, né? Eu lembro que o pastor Álvaro costumava dizer o seguinte: o que é o inferno? O inferno nada mais é do que a separação de Deus. É uma visão, tá? Isso não está escrito na Bíblia, é só isso, da separação de Deus. E essa separação, ela é tão forte, ela produz nas pessoas uma angústia muito grande, uma dor e um sofrimento, que talvez se assemelhem à dor e o sofrimento das queimaduras e do calor insuportável do lago de fogo. Então, a visão de inferno que você tenha pode ser a que você quiser, mas saiba de uma coisa: o inferno é um lugar de dor e sofrimento. Isso a Bíblia deixa muito claro. Se vai ter fogo de verdade, ou se vai ser simplesmente, eu não sei se simplesmente é o melhor termo, né? Mas se vai ser basicamente a separação de Deus, eu não sei dizer. Mas imagina você passar a eternidade sem novamente poder se encontrar com Deus. Isso deve causar uma angústia, um sofrimento, uma dor muito grande. E aí, de outro lado, se esse é o destino dos condenados, de outro lado vem o destino dos salvos. E aí também há algumas controvérsias sobre isso. O texto que eu quero ler para vocês, eu vou ler rapidamente aqui alguns pontos. É um texto grande, eu não quero passar aqui muito tempo lendo, mas eu gostaria de ler pelo menos os pedaços deles, que são os textos de capítulo 21 de Apocalipse e 22, que diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Só parando aqui um minutinho, é bom lembrar que o tabernáculo era a representação da presença de Deus no Antigo Testamento. Então, quando diz que o tabernáculo de Deus está com os homens, significa o seguinte: estaremos permanentemente diante do Senhor. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós vamos agora pular para o capítulo 22, perdão, para o versículo 22 do capítulo 21, que diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E no capítulo 22 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade.
De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura de todas as nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. E aí que continua falando. Novamente, vem um monte de dúvidas sobre esse futuro. A primeira dúvida é o seguinte: haverá terra? Será que teremos um espaço como esse? A Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. É preciso que a gente entenda que o céu, esse lugar que a gente chama de céu, aonde Deus está, o lugar da habitação de Deus, esse é o lugar de Deus, ele é imutável. Então, quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse novo céu não é o céu onde Deus habita, mas é o firmamento. É isso que a gente olha para cima e vê azul e chama de céu. Então, esse novo céu e nova terra é isso. Mas será que isso é literal ou isso é poético, como a gente falou quando falou sobre o milênio? Eu vou dizer para você uma coisa: eu não sei. É difícil dizer se nós vamos ter uma terra nova, transformada, renovada, reformulada, e as pessoas vão viver aqui como nós vivemos hoje. Uma coisa é certa: os nossos corpos serão diferentes. O nosso corpo vai ser transformado, a gente vai ler daqui a pouco isso. Mas nós vamos estar vivendo aqui nesse novo céu, ou algumas pessoas vão viver aqui nessa nova terra, algumas pessoas vão viver aqui, ou será que isso é só figurativo? Quando fala de novo céu e nova terra, teremos o seguinte: um novo viver, um novo espaço. Estaremos permanentemente na presença de Deus, ou viveremos no céu, ou alguns viverão no céu e outros viverão na terra. Não sabemos. A Bíblia, ela mostra isso de uma maneira meio difícil de decifrar, tá? Uma coisa, ela diz, que está em 2 Coríntios, capítulo 15, versos 42 a 44, que diz o seguinte: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado como um corpo natural e ressuscita como um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim como está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, ela não deixa muito claro para a gente como essas coisas vão acontecer. O que ela diz é que nós vamos ter um corpo transformado, um corpo glorificado. Ele vai ser assim de carne e osso, a gente vai poder dar uma corridinha de vez em quando para poder ficar em forma, a gente vai comer um churrasquinho, um camarãozinho, assim, só para animar, a gente vai tomar um sorvete de vez em quando. Quem sabe? Quem sabe como é que essas coisas vão acontecer? Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que a presença de Deus, ela vai ser tão forte e tão constante que nem vai precisar de sol. Por quê? Porque Deus vai nos iluminar. Como é que essas coisas vão acontecer? Como é que essas coisas vão se passar? Nós não sabemos. Mas existem coisas que nós sabemos. Nós sabemos, por exemplo, que ali não haverá luto, nem pranto, nem dor. E nós sabemos que eternamente estaremos na presença de Deus. Isso contrasta com a situação do inferno. Enquanto quem estiver no inferno estará eternamente longe de Deus, nós que estivermos vivendo ou no novo céu ou na nova terra, eu não sei, no céu ou na nova terra, eu não sei aonde a gente vai estar vivendo, nós vamos estar permanentemente na presença de Deus. E a última coisa que eu queria dizer, que eu acho importante dizer, é que para ter a oportunidade de viver essa eternidade com Deus, você precisa ter o passaporte. E o passaporte é o sangue de Cristo. Se você não tiver entregado seu coração para Jesus, você não vai ter lugar nessa eternidade ao lado de Jesus. Você vai ser destinado ao inferno,
como todos aqueles que não aceitaram Jesus. Portanto, é fundamental você adquirir esse passaporte, que só é possível através do sacrifício de Jesus Cristo para nós. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos as pessoas que nos ouviram hoje. Eu quero pedir que tu estejas trabalhando nesses corações, trazendo, Senhor, alento, trazendo, Senhor, alegria, porque, Senhor, podem viver e podem passar a eternidade junto contigo. E, Senhor, se alguém ainda não entregou o seu coração a Ti, que Tu possas trabalhar nessa vida, para que, Senhor, ele possa Te conhecer e garantir o seu lugar junto a Ti por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.